Deve ter uma cidade em 1,5 km. Siquém. Vão vocês. Eu espero aqui. Me encontrem naquele poço quando voltarem. Mestre, temos comida. O que o senhor quer? Eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. Mas que comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E concluir a sua obra. Isso! Santíssimo, majestoso, divino, temível, eterno, piedoso, compassivo, perfeito e santo Deus. Oh, que maravilha é, Senhor, quando a nossa alma, o nosso espírito, irrigado pela Tua infinita misericórdia e bondade, prossegue a viagem da vida, endereçando o coração, a alma e o espírito diante da vontade divina, soberana e eterna de Deus. Senhor, assiste a minha alma em misericórdia, em piedade e compaixão, porque busco, Senhor, nesse momento, ó Deus, não assim, Senhor, os tesouros ao qual os homens buscam, que é o da conveniência no ouro, e até mesmo da prata. Mas busco nesta hora, segundo a Tua misericórdia e bondade, adentrar, ó Deus, com a minha vida em misericórdia e graça, ó Deus, através da Tua permissão. Por isso, Senhor, abordo, ó Deus, meu Pai, a minha alma, ó Deus, no meu frágil espírito, e te peço, Senhor, que Tu me concedas a devida permissão, misericórdia e piedade, para que eu possa assim fazer a construção desta oração. Santifica-me, ó Deus, assim os ossos, a carne e o sangue, e me dá graça para que eu possa nutrir, através da Tua divina, soberana e perpétua palavra, ó Deus eterno, a minha alma e o meu espírito. Prossigo então, ó Deus, em fazer a Tua vontade e busco através da multidão das palavras e dos pensamentos, ó Deus amado e poderoso, que esta oração alcance, ó Deus, o desejo soberano, divino de Deus. Pois a palavra do Senhor, ela tem me alertado, ela tem me despertado, ela tem me dado o devido conforto para que deva eu fazer, não aquilo que sou induzido, ó Deus, pela própria carne humana, que sempre me desperta a trazer os maiores interesses para as obras terrenas temporais. Ei, Senhor, que não tem, assim, o completar de 24 horas que entrei em uma cirurgia dentária, muito revolvente, que até me desanimou num primeiro momento. Todavia, em misericórdia e graça, prossigo eu, nesta hora, aqui a testemunhar o quanto fui ajudado por Deus, para que aqui, nesse momento, possa estar eu, de joelhos dobrados, em compromisso com o reino de Deus, com a pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E assim estendo também, ó Deus amado, o compromisso para a salvação da minha alma. Em amor e temor, sinceridade, arrasto a Deus a responsabilidade de orar pelos meus amados irmãos, pelos meus queridos companheiros em Cristo, ó Deus, pelos meus amados e eleitos ouvintes
desta oração, que certamente, Senhor, se ajuntarão pela sua infinita misericórdia e bondade ao rebanho sagrado divino, ó Deus, alcançado pelo onipotente Espírito Santo. Por isso me dá forças, ó Deus eterno Pai, para que de maneira alguma eu venha, ó Deus eterno, mensurar e assim, ó Deus, lançar-me a coisas terrenas temporais, como se fossem as coisas mais relevantes da vida de um homem. Assim, Senhor, busco, segundo a graça infinita de Deus, as forças divinas, para que na multidão, ó Deus e meu Pai, das palavras e dos pensamentos, eu possa assim, ó Deus, levar ao gasofilaço sagrado de Deus as orações, que assim sejam, ó Deus, ali depositadas e devidamente, ó Deus, ó Senhor, acolhidas, para que seja assim em devolutiva de misericórdia e graça, ó Deus, assim espargidas, não apenas sobre a minha vida, mas pela vida, meu Deus, dos santos e dos ouvintes que aqui ora detêm, ó Deus e meu Pai, a ouvir as palavras deste áudio, confiados no onipotente poder de Deus e na pessoa salvadora de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, porque tens me dado graça para que eu cuide, meu Deus, meu Pai, da minha alma e do meu espírito. E fico muito alegre, Senhor, porque vejo as páginas do livro da vida serem preenchidas, ó Deus eterno, com pedidos de oração. E aqui coloco a minha fé, ó Deus eterno, e assim observo a Tua palavra. E não obstante, meu Deus, observo a Tua palavra, mas também o modus operandi da vida do meu Salvador. Em todo tempo, Senhor, eu vejo que o homem deve assim fazer o que vem, ó Deus eterno, nos parágrafos da Escritura Sagrada, como a vontade de Deus. Então eu busco, ó Deus meu Pai, e assim alcanço pelas próprias declarações em que dizem que os céus são mais altos do que a terra. É uma declaração óbvia, mas se não mergulharmos na devida obra divina de Deus, certamente iremos viver por aquilo que os nossos olhos alcançam. E assim eu busco, ó Deus, digerir a Tua palavra, pois ela diz que os céus são mais altos do que a terra. Sim, Senhor, mas também complementando, a palavra diz, assim são os meus pensamentos, mais alto do que os vossos pensamentos. Ó bendito, querido e eterno Deus, quem dera que todos os homens pudessem assim meditar e trazer a devida glorificação, a devida obra de homenagem ao eterno, soberano, divino e grande Yahvé, o Criador de todas as coisas, que assim revolveu não apenas uma nação ou uma terra, ó Deus meu Pai, conveniente a alguma região. Senhor, eu fico maravilhado, eu fico embasbacado, eu fico alegre e muito me traz o contentamento de ver que o meu Senhor, o grande Deus de Abraão, Isaque, o grande Deus de Jacó, o grande Deus de Elias, de Jeremias, o grande Deus de Moisés, Ele criou verdadeiramente, ó Deus, um planeta e revolveu, ó Deus meu Pai, toneladas e toneladas, ó Deus, de terra, de uma terra, ó Deus meu Pai, morta, em que não havia, ó Deus, nenhuma vida. E assim, Senhor, multiplicaram-se também, ó Deus, as águas, e Ele colocou as devidas águas no seu devido lugar. Ali Ele ordenou que muitas águas fossem ficar represadas nas montanhas. E assim, Senhor, muitas ficaram represadas nos mananciais. E outras, ó Deus, vieram a ficar represadas como mares. Ó Deus, e por que não dizer, obstantes, ó Deus, montanhas, ali se formaram,
ó Deus, ao redor dos rios. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto e te bendigo, porque quando assim levo a minha alma e o meu espírito, ó Deus, até Deus, começa a entender a grandeza da tua glória, começa a trazer a devida frutificação da tua palavra, para que ela possa assim, ó Deus e meu Pai, irrigar a minha vida, visto que sou um corpo, ó Deus, uma alma e um espírito. E é bem verdade, Senhor, que na tua palavra o corpo será descartado. Todavia, Deus, a minha alma e o meu espírito precisam estar inundados, precisam estar devidamente, ó Deus, inundados da tua palavra e do teu poder. Pois que cada dia que a minha alma digere uma palavra do Senhor e bebe da água da vida de Deus, mas vida, Senhor, espiritual, nasce não apenas dentro da minha vida, mas dentro da vida dos santos, ó Deus, e santas mulheres, companheiros e companheiras em Cristo Jesus, que levam a sério, ó Deus, a obra de Deus. E aqui eu desejo também, Senhor, que tu venhas acolher, que tu venhas abordar na mente, ó Deus, e no coração dos ouvintes que ora estão atentos, ó Deus, meu Pai, às palavras desta oração. Ó, que tu, querido, amado, onipotente Espírito Santo, possa ajudar aos ouvintes desta oração, possa lhes fazer ver que haverá uma diferença daquele que busca a Deus para aquele que não busca. Eis que em espírito e em verdade prossigo eu, Senhor, esta oração em direção, ó Deus meu Pai, a assim superar todas as obras que ora me vêm aos meus olhos. Preciso passar, ó Deus, diante das vilas, e eu sei, Senhor, que os caminhos vão assim se estreitando. Não obstante vilas, mas também ruas, avenidas, ó Deus, preciso vencer as estradas, preciso caminhar, não uma caminhada, ó Deus, sugestiva, humana, temporal, pois que muitos homens já estão fadigados, ó Deus, dos pensamentos, ó Deus, terrenos temporais. E assim eu busco, na seara, ó Deus amado e poderoso do Senhor, alcançar a vontade de Deus. Senhor, a tua palavra diz que em certa ocasião os discípulos precisaram entrar com a intervenção diante do Salvador. E assim diz a Escritura: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não a conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ele-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Senhor, glorificado, engrandecido, exaltado e permanentemente seja adorado o reino de Deus, a pessoa grandiosa, eterna do grande Deus Yahvé, do Filho amado, o grande Yeshua, o Salvador, o Redentor, o Senhor da minha vida e da vida de todos aqueles ao qual seguem o seu santo nome, para que assim então nós possamos receber os benefícios que vêm anunciados na tua palavra. Uma comida tenho que comer, que vós não a conheçais. E assim, Senhor, eu vejo que tu tens me inspirado a comer uma comida, especialmente, ó Deus, ensinada pelo Salvador, fazer a vontade de Deus. Eis que me coloco, Senhor, em disponibilidade piedosa, ó Deus dos altos céus, pois que fui, ó Deus, alcançado nesta seara de oração, para que assim possa eu trazer a devida alegria,
ó Deus dos céus, para minha alma e para o meu espírito. E não obstante, vejo que preciso servir também esta comida espiritual para o meu querido irmão, para a minha querida irmã. Pois que a palavra de Deus tem me ensinado que dai de graça aquilo que recebeste de graça. E é verdade, Senhor, que tenho recebido, não uma força física, biológica, humana, para ficar de pé e assim, ó Deus, meu Pai, dar sequência nos meus dias existenciais dados por Deus. Mas também acolho em misericórdia e graça, ó Deus, trazer aos meus amados irmãos, irmãs em Cristo e companheiros da fé. Mas desejo aqui arrolar com toda a gratidão, com toda a fé, ó Deus meu Pai, a vida dos ouvintes, ó Deus, quaisquer que sejam, homens e mulheres, os ouvintes da palavra do Senhor, ao qual falo, ó Deus, através desta oração. Senhor, peço a Ti que onde quer que exista, ó Deus meu Pai, nesta hora, ó Deus, a devida orientação, ó Deus, de temor e tremor, dada pelo Espírito Santo na vida dos homens, que Tu assim possa alcançar. Dá-me graças, Senhor, porque preciso urgenciar esta oração até os altos céus. E desejo, meu Deus e meu Pai, que a minha alma e a alma dos meus irmãos, a alma dos ouvintes, ó Deus, possam assim receber a devida, ó Deus meu Pai, graça, e assim todos nós sejamos nutridos nesta mesa de misericórdia e compaixão de Deus, ao qual levamos em palavras de oração aos altos céus, e sabemos, ó Deus, o quanto Tu és o grande Deus e o quanto Tu és bondoso e misericordioso. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o contexto desta palavra, ele está ao redor da mulher samaritana. A mulher samaritana, Senhor, foi desencadeada em meio à Tua palavra, para que assim nós possamos atrelar, ó Deus, e meditar quão grande angústia havia sobre a mulher samaritana. E naquele poço de Jacó houve um encontro do Salvador com a mulher samaritana. E ali nos ensina, Senhor, que havia uma demanda, pois os samaritanos não se davam com os judeus. Todavia o Senhor disse àquela mulher palavras extraordinárias e magníficas, e ela ficou devidamente, ó Deus, a crer que Jesus Cristo, Ele era o Salvador. Aquilo que era uma demanda, Senhor, se tornou naturalmente, ó Deus, o desfazimento de uma corrupção, de uma, ó Deus e meu Pai, obra maquiavélica de destruição, de rejeição, ó Deus, de ódio que havia entre os samaritanos e também ali os judeus, que não eram aceitos de maneira nenhuma pelo propósito da fé em Deus que os samaritanos assim sustentavam. O próprio Salvador, ele disse para aquela mulher que nós sabemos o que adoramos, mas vós não sabeis o que adoram. E eles estavam então atrelados ao movimento religioso, engessado de adorar, ó Deus, segundo lhe convinha, ó Deus, o pai Jacó. E esse momento, Senhor, me é dado graças, me é dado forças, me é dado, meu Deus, um impulso pelo onipotente Espírito Santo de seguir em oração. Eis que tenho, ó Deus, em misericórdia e graça, a fala do meu Salvador. E ele disse em meio a toda aquela obra, diante dos samaritanos, da mulher samaritana, e diante desse combate, visto que não eram bem aceitos, e ali ele não hesitou. Ele marchou diante de toda a adversidade, a ponto de dizer que o mais interessante entre aquele momento dele com os discípulos, com a mulher samaritana e com os samaritanos, era fazer a vontade de Deus. E quando nós entendemos
nós vemos o quanto Jesus Cristo, Ele é, ó Deus, inerrante nas suas palavras, o quanto é extraordinário seguir os pensamentos soberanos do Salvador Jesus Cristo. Ele diz bem claramente: eis que uma comida tenho que comer, e que vós não a conheçais. Os discípulos ficaram pasmos, porque não estavam vendo absolutamente nenhuma comida física nas mãos do Salvador. Então indagaram e perguntaram: que comida é esta? E ele lhe disse: fazia a vontade de Deus. Eis que eu glorifico a Deus pelas revelações sagradas divinas, ao qual tem me dado na seara desta oração. O que faço nesta hora, querido companheiro, querida companheira, querida mulher de Deus, servo e serva de Deus, querido ouvinte, amado de Deus, ao qual está nesta hora aportado em espírito e em verdade para ouvir esta oração. Eis que aqui desce do céu um enriquecimento espiritual para todos nós, os que estamos dentro da casa do Senhor e os que estamos ainda a sermos devidamente servos do Senhor. Dá-me graças, Senhor, para que eu possa compreender e digerir e assim servir não apenas, ó Deus, a minha alma e ao meu espírito, mas também estender, ó Deus, meu Pai, a minha responsabilidade, meu espírito de fraternidade, meu espírito ao qual é dado pelo poder de Deus para servir a meu próximo. Pois a palavra do Senhor tem me dado a minha vida para que assim atenda ao meu próximo, não como opção para que eu assim siga ou não siga, não. O Senhor me deu o mandamento e assim prossigo eu nesta hora em também desejar que meus amados irmãos sejam atendidos, bem como todos os ouvintes. E assim, Senhor, eu desejo replicar a Tua vontade instaurada no Salvador Jesus Cristo. Diante daquele grande momento, nós vemos que a prioridade não foi sustentar de maneira nenhuma um discurso sobre a guerra latente que havia, silenciosa, de forma velada, ó Deus e meu Pai, naquele momento. Mas a guerra era total e absoluta entre os samaritanos e os judeus. Todavia, o que eu vejo é que meu Salvador, ele vai armado de uma força extraordinária, magnífica e absoluta. Ele não olha para a corrupção, ele não olha para os assuntos carnais que estão devidamente aviltados da carne dos samaritanos. Eles ali guardavam um rancor, eles guardavam amargura de anos e mais anos. Haja visto que imaginavam estar fazendo a vontade de Deus, sim, Senhor, mas não estavam. Pois o próprio Salvador diz: nós sabemos o que adoramos, mas vós não sabeis o que adoram. E assim, Senhor, nesta seara, eu desejo trazer para todos quantos, ora, alcançam esta oração, que há necessidade de lançarem-se a comer a comida ao qual o Salvador deu de resposta para os seus discípulos. Uma comida tenho que comer, que vós não a conheçais. E ali os discípulos ficaram embasbacados, perguntando: que comida é essa? Que comida é essa? E o Salvador lhes replicou: fazer a vontade de Deus. Este é o momento, Senhor, em que não tenho, ó Deus e meu Pai, a total, ó Deus e meu Pai, saúde que é dada a cada homem. Todavia, Senhor, não recuei com a minha alma, e muito menos com o meu espírito. Estou aqui, Senhor, a abrir os meus lábios e seguir os pensamentos do meu Salvador, fazendo a vontade de Deus. A minha vontade, Senhor, é que inúmeros homens e mulheres sejam, ó Deus, alcançados, sejam misericordiosamente contemplados, ó Deus, e assim sigam em alegria diante de Deus. Todavia eu sei, Senhor, que aqui é uma seara que o mar da vida, ele se manifesta.
E precisamos estar, como sempre digo, Senhor, a fazer a vontade de Deus, para que uma multidão de pecados, para que uma multidão de obras da corrupção da carne, onde existe, ó Deus e meu Pai, inúmeras situações. Não quero cobrir-me, ó Deus, com um cobertor de rosas. Não, Senhor, quero me cobrir com a vontade soberana e divina de Deus. Eu sei, Senhor, que um homem, uma mulher, um ouvinte, ó Deus, que vai naturalmente fazer a vontade de Deus, ele não apenas apagará uma multidão de pecados. Não, Senhor, ele receberá uma nova vida. E é por isso que o Salvador tem sempre arbitrado em meio aos ensinos da palavra de Deus, assim trazer, não apenas numa geração passada de 2000 anos atrás, mas ao presente século, fazer a vontade de Deus. E uma comida, Senhor, extraordinária, maravilhosa, uma comida em que nos lançamos, ó Deus, em temor, uma comida que nos lançamos em reverência, em arrependimento, em conversão. E ali encontraremos então o devido saciar ao qual o meu Salvador está ali explicando, não apenas aos discípulos, mas também naturalmente aos samaritanos. A palavra do Senhor nos mostra que naquele momento há uma obra de uma grande nuvem de alegria, de contentamento e de paz. Diz assim a palavra: muitos samaritanos naquele dia creram muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então eu vejo, Senhor, que a obra de Deus ela é feita por poder. E o poder de Deus, ele é o suficiente para, assim, trabalhar nestas questões que, ora, estão ocultas aos meus olhos e ao meu coração. Mas eu sei que são latentes entre a vida de cada irmão, de cada irmã ou de cada ouvinte. Então aqui o Senhor quer dissipar toda a controvérsia que houver entre homens e mulheres, seja no namoro, seja no casamento, seja na amizade natural dos dias, seja na vida matrimonial, seja na vida conjugal, seja no trabalho, seja em meio à sociedade comercial, seja em meio à culpação ao qual os homens têm de responsabilidade diante da sociedade, em empregos públicos, ou seja, que alcancem a contínua necessidade de justiça e de compostura e também de toda modéstia ensinada, ó Deus, exigida pelos homens. Por isso eu te peço, Deus eterno Pai, qualquer que seja a demanda, a aspereza, ó Deus, o desconforto, a angústia que ocorrer sobre cada irmão, sobre cada irmã e sobre a vida dos ouvintes, que nós possamos trabalhar nesse momento em direção a cessar definitivamente as obras que não convêm a Deus. Eis que aqui, segundo a infinita misericórdia e bondade de Deus, eu vejo que há um caminho para a vida de todos nós. O caminho é, bem claramente, eficaz. O caminho é, devidamente, uma obra de sucesso para aquele que crê e confia em Deus. Nós olhamos e vemos que os discípulos não estão errados. Eles se ocuparam em trazer uma nutrição ali devida, visto que estavam andando em caminhos de longa distância. Então fizeram, naturalmente, a recomposição diante de uma vida física e necessidade biológica. Todavia o Salvador, ele se lançou em concluir a obra pela vontade de Deus. Ali havia esse desconforto total e absoluto entre os samaritanos e os próprios judeus. É óbvio que Jesus, ao abordar a mulher de Samaria,
ela estava totalmente ali desconfortável quando foi tirar o poço, diante do poço de Jacó, a água ao qual sustentaria a sua sede. Todavia o Salvador diz: se vós beberes desta água, vós tereis sede. Mas o Salvador mostra claramente que quando nós vamos beber da água da vida, o resultado é outro. O que eu aqui trago para os meus irmãos, sem nenhuma dúvida de estar devidamente equivocado em absolutamente nada, é que você e eu temos que ouvir a voz do Espírito Santo. O Salvador, ele priorizou naturalmente aquelas obras ocultas que estavam aos olhos dos discípulos, visto que muitos deles ainda eram nécios e não tinham de maneira nenhuma o olhar espiritual para alcançar a aflição e a angústia de um povo que crê em outra coisa, que na verdade não lhe multiplicará nenhum êxito, mas apenas angústias e aflições. Ali o Salvador ficou e viu o desenrolar da demanda que havia naturalmente sobre os samaritanos e os judeus. E eles viram, assim, muito gloriosamente, que Jesus Cristo, ele era o Salvador. Eles trouxe uma alegria tão tremenda, tão profunda, ao qual eles pediram para que o Salvador ficasse entre eles. E assim diz a palavra: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Então, Senhor, eu glorifico, exalto, bendigo o teu santo nome. Senhor, eu vejo que tu e sempre serás o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Jeremias, o Deus de Malaquias, o Deus santo de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, é maravilhoso quando a alma e o espírito sentem-se na devida alegria de fazer, não que esteja, ó Deus meu Pai, segundo a nossa conveniência humana. Não, Senhor. É extraordinário e magnífico quando conseguimos ver a intervenção soberana de Deus. Este é um momento, Senhor, que não tenho nenhuma dúvida. Não tenho, ó Deus e meu Pai, nenhuma pergunta, ó Deus, a fazer. Porque fui ensinado pelo teu onipotente Espírito Santo a obedecer. E aqui vejo, ó Deus, um caminho extraordinário, magnífico, ó Deus excelso, perfeito, justo, santo, ó Deus, e perpétuo. O caminho, ó Deus, de fazer a vontade de Deus. O Salvador disse em resposta para os discípulos: uma comida tenho que comer, e que vós não a conheceis. Fazer a vontade de Deus. Queridos irmãos, todos que estão enrolados a ouvir esta oração, irmãos, este é uma obra de recomendação, divina. Deus está falando conosco que nós temos o alcance de uma comida extraordinária, magnífica, absoluta, para que você e eu tenhamos a possibilidade de lograr êxito sobre todas as adversidades, tudo aquilo que está acumulado como coisa que não passa de escória, que não passa, na verdade, de um capricho humano do seu ego ou do meu ego. Por isso nós devemos nos desvencilhar de tudo quanto, pois, Jesus veio assim desmantelar e destruir, e que havia entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos foram acolhidos ali pela pessoa de Cristo. Estavam naturalmente pensando que havia alguma situação de vantagem sobre os judeus,
Mas a palavra de Deus mostra que após aquele encontro de Jesus foi assim crescendo, muitos outros creram nele por causa da palavra de Deus. E assim esse é o meu desejo, Senhor, que os meus queridos irmãos, companheiros em Cristo Jesus, os amados ouvintes, homens e mulheres, que nesta hora, de forma respeitosa e misericordiosa, estão acolhendo esta oração em vossos corações. Eis que aqui, Senhor, tenho, ó Deus e meu Pai, o objetivo de fazer com meu irmão e com que a minha irmã e todos nós possamos nos levantar e ficar de pé para que assim acenemos de forma que todos nós venhamos ficar saudáveis espiritualmente. O Salvador colocou em segundo plano a comida física, biológica. Ele não reprovou de maneira nenhuma, mas ele disse que ali iria comer uma outra comida. E eu desejo que todos quantos estão ao alcance desta oração possam fazer uso e experimentar comer uma outra comida independente da comida física, biológica, que sustenta os nossos ossos, a nossa carne e o nosso sangue. Há momentos, irmãos, que nós devemos priorizar em absoluto, em total obra ordenada por Deus, fazer a vontade de Deus. O Salvador disse bem claramente: uma comida tenho que comer, e que vós não a conheceis, fazer a vontade de Deus. Ele estava ansioso, ele estava naturalmente focado em trazer a alegria de Deus para os samaritanos. O que eu faço nesta hora é trazer a alegria que Deus me concede no meu coração, visto que não estou de maneira alguma em 100% deste dia de hoje. E já vos anunciei que, não obstante atrás, não estava com total e absoluta imunidade. Estava sempre abaixo do nível de um tanque completo. Todavia, isso não me dá de maneira nenhuma o direito de recuar, porque sempre lembro da palavra de Deus e ela rumina em meu coração, em minha mente, e assim eu começo a sentir a vibração de Deus. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós observamos que o Salvador trabalha em tamanha perfeição que nem no momento em que deveria entrar a comida física biológica, ele paralisa a obra. Ele diz: uma comida tenho que comer, e que vós não a conheçais. Fazer a vontade de Deus. Eu sei que nós sempre estaremos deficitários em fazer a vontade de Deus. Eu sei que você precisa entregar o seu trabalho. Eu sei que você precisa construir uma carreira, uma vida profissional. Você precisa preencher o espaço dos seus negócios autônomos. Você precisa cuidar do seu casamento, dos seus filhos. Precisa cuidar da sua vida terrena temporal. É preciso você ver que as demandas, os adversários, os intrusos, quaisquer deles, precisam receber a potência da obra soberana divina de Deus. Então, se você não tem potência de calibre espiritual, genuíno, ensinado por Deus na palavra, cada vez mais, irmãos, a corrupção, a força dos intrusos, a força das adversidades, os ventos sopram e você não consegue deter, porque a nossa orientação vem da parte de Deus, pois que Jesus Cristo desejou naturalmente que aquela situação entre judeus e samaritanos fosse devidamente aniquilada. Nesse momento você está arrastando inúmeros problemas, não está bem no seu casamento, penalizando o seu marido,
com estas ou com outras ações. Ou o marido está penalizando a mulher com estas ou com outras atitudes. Os filhos em rebeldia, a filha em total desobediência, os negócios não vão bem, a corrupção está prosperando. E aqui nesta seara de oração, o que eu proponho de forma bíblica, em amor e consideração, a dar da parte de Deus a minha contribuição e trazer com que todos nós possamos sentarmos na vontade de Deus a ouvir o que Jesus está falando. Eu não quero discutir nesse momento o que você deve abandonar ou não. Eu quero dizer para você que Jesus foi direto ao foco. Ele disse aos discípulos: uma comida tenho que comer e que vós não a conheçais, fazer a vontade de Deus. Eu entendo claramente que nesta manhã, esta comida que anuncio, muitos dos que ouvem, irmãos ou irmãs, não fazem, porque entendem que deve priorizar aquilo que lhes é naturalmente mais interessante. Não, queridos. O que você deve priorizar é o que está escrito na palavra de Deus. Havia uma demanda entre os samaritanos e os judeus, uma aflição tremenda de angústia, a ponto de que guerreavam uns com os outros. Eu creio que até os discípulos ficaram assim receosos de encontrarem os próprios samaritanos em tamanho ódio. Todavia o Salvador vai ao encontro deles, e o que nos mostra a palavra é que até os samaritanos, pelo poder da palavra de Deus, creram na pessoa de Jesus. Quanto mais você, ouvinte, querido irmão, querida irmã, companheiro, e também esses todos que estão arrolados, trazidos pelo onipotente poder de Deus, para que assim possam tirar quaisquer que sejam as amarras do inferno, sejam correntes pesadas ou leves, sejam até mesmo algemas, sejam aqueles que estiverem enclausurados na sua mente. Não, amado, a nossa vida, ela tem um norte, ela tem uma bússola espiritual infalível. Temos um radar de Deus que aponta nesta hora como assim fez o Salvador. A palavra de Deus, irmãos, ela é infalível, ela é indestrutível, ela é inerrante. Nunca, jamais, uma palavra como essa vai falhar, a menos que você queira recuar. Não falhará, de maneira alguma, não falhará, ela não falhará. Uma comida tenho que comer, e que vós não a conheçais, fazer a vontade de Deus. Você observa que quanto mais a vontade de Deus você fizer, maiormente serás um homem ou uma mulher desembaraçado, desembaraçadas. Essas lutas que você diz que dura 20, 30 anos, irmãos, isso é porque você está em outro caminho. Ninguém coloca diante da vida do homem uma luta de 30 anos, 40 anos, a não ser que ele viva em pecado, como aquele homem paralítico que estava no tanque de Betesda. Aquele homem teve aquela vida porque sempre viveu em pecado. Mas quando nós nos ajuntamos e começamos a ruminar, a digerir a palavra de Deus, você vai ver que vida magnífica, extraordinária você terá. Você será uma outra mulher, um outro homem. Você terá outros resultados. Mas se andares rebeldes e convenientes a fazer como assim faziam os samaritanos, irmãos, não tem outra receita ao qual você possa naturalmente aspirar. As lutas virão, com certeza, porque aquilo que o Senhor diz não é uma sugestão humana. Ele está dizendo o seguinte: uma comida tem que comer, e a comida é esta, fazer a vontade de Deus. Eis que aqui desejo que a minha contribuição fique anunciada no livro da vida, escriturada, como aqui esteja fazendo eu a vontade de Deus, como assim me ensina o Salvador. Eis que peço a Deus que todos os meus pecados, erros, faltas, todas as minhas omissões,
todas as minhas precipitações, tudo quanto deveria trazer de melhor para o meu Senhor, e não trouxe eu ao devido contento. Deveria trazer 150% de tudo quanto Deus tem me trazido e dado. Trouxe apenas 40 ou 50. Não fui justo, Senhor. Não fui de maneira nenhuma, ó Deus fiel. Tem piedade, ó Deus, da minha vida, da minha alma e do meu espírito. Tem piedade dos meus irmãos, que ora também me acompanham, ó Deus, nessa defasagem espiritual. Todavia, Deus, desejo abraçar, ó Deus, a cada ouvinte, ó Deus, seja ele mulher, ou seja ele homem. Esteja ele, ó Deus, sobre, ó Deus, meu Pai, um leito de hospital. Sobre, Senhor, até mesmo aprisionado atrás das grades. Esteja ele, Senhor, em maior aflição e angústia, e deseja que as suas amarras, ó Deus, sejam retiradas da mente, ó Deus, das mãos e dos pés. Senhor, eu sei, Senhor, que o homem precisa comer da comida divina e eterna que vem de Deus. Por isso aqui nesta seara eu desejo encerrar esta oração, te pedindo, ó Deus, intervém para que todos possam comer, ó Deus meu Pai, a comida celestial, divina, ó Deus meu Pai, totalmente eficaz, piedosa e que nos dará um outro momento, ó Deus, de felicidade e paz. Recebe esta oração, Senhor, recebe esta oração. Em também, ó Deus meu Pai, confiança e gratidão, eu te peço que ouça a oração do meu irmão, da minha irmã, ó Deus, e todos os ouvintes que ora aqui se colocaram em misericórdia e graça, atendendo a voz do Espírito Santo e ouviram a oração até o final. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Esta oração, ó Deus, que aqui te apresento, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Por favor, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado.